A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical do segmento Jovens aqui da cidade de Joinville. E hoje nós estaremos comentando a respeito da lição de número 8. Então a lição é a lição de número 8, cujo título é Davi, um encontro, um livramento. E essa lição, como os irmãos já bem sabem, ela está sendo comentada pelo professor, mestre aqui da nossa cidade, pastor, o pastor Marcos Tedesco, o qual nós temos a honra de conhecer, saber que é um amigo pessoal e uma pessoa que nós conhecemos pessoalmente. Então, quero dizer que vocês estarão aí muito bem servidos com os comentários do professor Marcos Tedesco e, na sequência, eu volto com as considerações finais. A paz do Senhor, amados, estamos aqui para mais um estudo, mais uma preparação para a aula de Escola Bíblica Dominical para a classe dos jovens, para a classe da qual você é professor. E estamos aqui numa caminhada estudando esta lição aqui, maravilhosa, falando sobre Davi. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Amados, essa lição ela tem por título, lição de número 8, Davi, um encontro, um livramento. É uma lição que nos traz nos traz uma oportunidade de aprendizado maravilhosa. Você verá. Compartilhe com seus jovens, durante a semana provoque neles o desejo de lerem, né, a leitura semanal, traga ali algumas questões para reflexão, deixa Deus usar você. Você foi chamado para, né, tocar a vida desses jovens através do ensino da palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Deus é contigo. Eu quero também, nesse momento, fazer um convite especial para você. Está aqui. Adquira o livro de apoio para a lição dos jovens desse trimestre. O mesmo nome que a lição, porém, neste livro, escrito, né, a 4 mãos, a irmã Verônica, a irmã Thelma, o Tiago e também eu. Nesse livro, para cada capítulo, para cada lição aprendida, há um capítulo com muito mais detalhes, com mais subsídios, um capítulo que tem ali uma riqueza ainda maior e que vai com certeza trazer uma grande edificação para você. E assim, incentive os seus jovens também a adquirirem, porque esse livro ele fica, né, ele não termina ali com o trimestre, ele fica sempre trazendo possibilidades de novas leituras, né, de compreender um pouquinho melhor ali né, alguns detalhes, revisitar informações. Então fica esse convite, adquira, você pode encontrar numa livraria perto da sua casa, né, você pode encontrar na sua própria igreja ou ainda adquirir pelo site da CPAD, cpad.com.br. É isso aí. Vamos agora então para o estudo desta lição, meus amados. Lição de número 8, Davi, um encontro, um livramento. O texto principal é encontrado em Provérbios 8 e 18. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Essa lição ela mostra que Davi recebeu um importante livramento a partir do seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação do seu lar. Amados, a leitura semanal ela passa por 6 textos, de segunda a sábado. Vamos dar uma olhadinha? O primeiro deles vai falar, e agora, olha que interessante, com base em Eclesiastes 4 e 5, vai falar como um tolo destrói a própria vida. E Nabal foi conhecido como tolo. Tito 3 e 3 vai mostrar tempos de tolice.
entre essas tolices que Nabal fez, cometeu, manifestou, entre elas está justamente a questão de viver em pé de guerra com todo mundo. Ele olha para Davi, em vez de agradecer o favor que Davi estava fazendo junto com seus homens de proteger a sua terra, ele agride Davi e faz contenda. E isso a gente vê ali que é algo que é fortemente repreendido na Bíblia. E aqui eu trago então na quarta-feira Romanos 12:8. Vivam em paz com todos. Provérbios 14, 1-3, vai falar sobre a mulher sábia, Abigail. Colossenses 3:13, o poder do perdão. Davi, no tempo certo, ouviu Abigail e deu o perdão tão importante e tão necessário para que não fosse cometido ali esse erro de Davi. E por último, a proteção do Senhor que está sobre nossas vidas, com base em Salmo 121:8. Amados, a leitura bíblica em classe, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 3-11. Tá certo? E eu quero, antes de irmos para o comentário, fazer aquela contemplação que eu sempre falo para vocês, né? Vamos olhar os objetivos dessa lição. Os objetivos precisam nos acompanhar em toda a aula, até o finalzinho, para que nós possamos nos concentrar em contemplar os objetivos. Quais são os objetivos dessa lição, então? Primeiro, saber que palavras tolas geram consequências indesejadas. Segundo, ressaltar as virtudes de Abigail. E terceiro, compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam. Oh, maravilha, hein? Então vamos lá. Bom, meus amados, quantas vezes nos deparamos com situações delicadas, que são verdadeiras armadilhas, momentos que acabam por destruir projetos de vida, sonhos, famílias, amizades e assim por diante. Assim foi com Nabal. Enfim, onde há um tolo, ali existe uma porta aberta para a infelicidade. Mas Deus é bom, e a sua bondade dirigiu os passos de Abigail para que as mãos de Davi continuassem dignas. Uma importante lição para os dias atuais. Confiemos no Senhor e sigamos as suas diretrizes. Deixe isso bem claro para os seus jovens. Vamos seguir ao Senhor. Bom, o tópico 1 vai trazer o seguinte título: Palavras tolas, consequências indesejadas. O tópico de número 2, uma mulher virtuosa. E o tópico de número 3, livramentos no tempo presente. Vamos olhar um pouquinho melhor cada um desses tópicos? Número 1, palavras tolas, consequências indesejadas. Primeiro aqui, Nabal é apresentado como um homem tolo. O próprio nome Nabal significa tolo, né? Ele acabou recebendo essa atribuição, e isso demonstra como ele foi infeliz na sua atitude. Enfatize com os jovens: se nós não cuidarmos, facilmente iremos por caminhos de tolices. Nós precisamos não caminhar em direção à prática das tolices, mas sim nos deixarmos inundar pela sabedoria, pela prudência, pelo cuidado encontrado, né, naquele que serve ao Senhor. Diante da tolice, né, qualquer riqueza, qualquer posse, perde a validade. Por quê? Porque ela leva o homem a uma miséria da alma, uma miséria onde ele perde a admiração das pessoas, perde as oportunidades da vida e depois é vítima das circunstâncias. Rejeitemos a tolice e abracemos a sabedoria. Provérbios 14:17.
Amados, outra questão importante são as palavras insensatas do Nabal, né? O segundo tópico aqui da lição. Essas palavras insensatas, elas levaram Nabal à possibilidade de graves consequências, se não fosse a ação de Abigail, a ação sábia de Abigail, e o perdão liberado por Davi, Nabal fatalmente teria sido morto naquele dia. E Davi seria responsável pela morte de um homem tolo, ou seja, uma morte injustificada também. Mas diante da prudência de Abigail, Nabal foi salvo da morte. E Davi foi salvo de praticar uma atrocidade, uma injustiça. Nós temos que cuidar com nossas palavras. Nabal, por suas palavras, levou ao caos. Abigail, por suas palavras, trouxe a paz. As palavras têm poder. Professor, coloque isso para os seus alunos. Explique para eles o significado, a importância, o poder das palavras. Veja só, o domínio da língua é essencial para que consigamos dar conta dos objetivos a nós propostos. Provérbios 10 e 20. Com as palavras nós apoiamos, vemos isso em Neemias 1, 7 a 8. Nós motivamos, Deuteronômio 31 e 6. Nós ensinamos, Lucas 4 e 15. Nós orientamos, Êxodo 25, 8 a 12. Nós corrigimos, segundo Samuel 12, 1 a 15, nós compreendemos Ruth 1, 16 e 17, nós oramos Salmo 66 e 17, nós louvamos Salmo 35 e 28, entre tantas outras possibilidades. Mas nós também podemos, através das palavras, causar o mal, ofender. Provérbios 18 e 12 fala sobre isso. Nós podemos desanimar as pessoas. Êxodo 16, 2 e 3. Nós podemos também trair pessoas. Mateus 26 e 25. Nós podemos romper relações. Provérbios 10 e 19. Nós podemos enganar. Salmo 34 e 13 e muito mais. Enfim, a língua é algo poderoso e versátil. Então nós precisamos dominá-la com maestria. Tiago 3, 7 a 8. E temor ao Senhor. Salmo 139 e 4. Traga essa questão aos seus alunos. Permita que eles consigam, vendo esta verdade, serem de forma maravilhosa, motivados a usar cada vez mais e mais palavras de edificação. Continuando esse tópico, ainda encontramos as possibilidades e consequências indesejadas a partir das palavras de Nabal. E aí ali você vai perceber certinho que, dependendo do que é falado, as consequências levam para um lado ou para outro. Deus tem para cada um de nós bons propósitos. Jeremias 29, 11 nos diz isso. Basta seguirmos a sua vontade, os seus desígnios. Agora, eis uma questão central. Preste bem atenção. Mostre para o seu aluno essa importante reflexão. Nós precisamos estar no centro da vontade divina. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito e forçar as nossas intenções, porém sempre seremos mais bem-sucedidos quando nós nos deixamos conduzir pela vontade do Senhor, os planos do Senhor, os projetos do Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Enfim, as nossas palavras dizem muito sobre nós. Como nos expressamos? Como defendemos as nossas causas? E ao falar, que influência exercemos sobre os nossos ouvintes?
pergunte isso olhando para os olhos dos seus alunos. Permita que eles falem. Isso é muito bom para que eles reflitam e tragam para si posturas de edificação também na linguagem. Bom, agora indo para o tópico 2, nós encontramos ali um tópico chamado uma mulher virtuosa. Então, primeiro, uma reflexão sobre o que é essa virtuosidade, né? Mostre para os seus alunos a importância de trabalharmos sempre essa virtuosidade. A insensatez de Nabal, ela é mais comum do que nós imaginamos e os estragos sempre são lamentáveis. Famílias são destruídas, casamentos são desfeitos, bons projetos são destruídos, carreiras arruinadas, esperanças dizimadas. Como sentimos a falta de mulheres virtuosas, assim como Abigail, para trazer bons conselhos, não é mesmo? Mulheres que possam, através da direção divina, possibilitar que vidas sejam restauradas, histórias reescritas. Vamos trabalhar por isso, vamos buscar cada vez mais posturas de virtuosidade. Na segunda parte desse tópico 2, nós temos então a questão de Abigail ser enviada pelo Senhor. Ela estava sensível, ela estava observando, ela entendeu a coisa e não se deixou levar pelas paixões humanas, mas ela foi levada pela vontade do Senhor. Olha que maravilha, não? Traçamos isso, tragamos isso para as nossas vidas. Deixe claro para o seu aluno, não tem nada melhor do que ser guiado por Deus. Amados, e finalmente, a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. E nós vemos ali então realmente a postura de Abigail sendo determinante para que houvesse uma reviravolta nessa história e trazendo a sua casa, a edificação. Diante da explosão de vingança de Davi, a intensidade que estava e a vontade de causar a morte de Nabal e de seus homens, essa mulher, ela na hora certa teve a atitude correta, levou para Davi as provisões que ele precisava e ouviu atentamente as falas de Davi e para ele declarou com toda a clareza necessária, apontando a imprudência de Nabal e pedindo perdão, se colocando ali como alguém que poderia até correr um risco. Afinal, ela era a esposa do homem tolo, mas ela foi humilde e dirigida pelo Senhor. E a consequência disso foi uma total mudança de rumos e a casa dela foi então edificada. Nós podemos edificar nossas casas em diferentes áreas, entre elas a espiritual, a emocional, a material, no servir e entre outras áreas. Somos edificadores em nossas casas. Sejamos então bênção por onde passamos. Talvez o teu aluno vai dizer, não, mas eu ainda não tenho casa, eu ainda não sou casado. É claro, ele é um jovem. Mas que essa lição já seja colocada em prática hoje. Sempre, sempre atitudes edificadoras. Nós somos, enfatize isso para encerrar esse tópico, nós somos sujeitos sociais. Estamos sempre influenciando e assim edificando ou fragilizando vidas. Ou você edifica ou você fragiliza. Ou você influencia ou você é influenciado. Ou você contribui ou você causa despesa. Essa é a realidade. Então, sobre a direção divina, enfatize para que seus jovens sejam sempre edificadores. Amém. Amados, e agora vamos para o tópico 3. O tópico
3 da nossa lição, ele vai falar justamente do livramento no tempo presente, né? Vai trazer aí uma conversa importante sobre os nossos dias, a nossa realidade. A gente vai perceber ali como, diante da nossa realidade hoje, nós estamos encontrando possibilidades também de buscar livramentos, porque as armadilhas são muitas. O primeiro item desse tópico fala sobre a fragilidade, o que é, e o segundo fala sobre um mundo de adversidades. É importante que o jovem esteja atento a essas questões. Veja só, diante dessas fragilidades, muitas pessoas ficam desconfortáveis, envergonhadas e até ofendidas. No entanto, não deveria ser assim. A fragilidade é algo que faz parte da vida humana. Somos frágeis desde o nascimento até o último dia de nossas vidas. A fragilidade envolve o nosso ser. Olha as palavras de Jó no seu livro, o livro de Jó, capítulo 14, 1 a 3. Somente encontramos força quando nos permitimos ser alcançados pela bondade divina. Ao buscarmos a direção divina, somos levados a gozar da alegria do Senhor e assim sermos fortalecidos diante das fraquezas. A fragilidade faz parte de nossa história, mas quando buscamos ao Senhor diante dele, nossas fragilidades são amenizadas e em nós repousa o poder do Senhor para exercermos a sua vontade. Glória a Deus. O mundo hoje é um mundo também de adversidades. Estamos aqui então no segundo item. Nós vivemos um tempo de muitas dificuldades, desde questões mais individuais até as questões que dizem respeito à coletividade como um todo. Estamos diante de situações que, quando mal administradas, elas podem provocar grandes estragos. Veja o que está escrito em João 16 e 33. Nesse caso que nós estudamos, nós vimos aí muitas adversidades também que faziam parte da vida de cada personagem. Com Davi, suas fragilidades estavam nas perseguições que ele sofria, nos dramas e sofrimentos dos seus homens, nas injustiças de Saul, os riscos de vida para sua família. Já com a Abigail, as fragilidades estavam nas consequências da insensatez de seu marido. E com Nabal, a fragilidade estava na sua tolice, na sua ganância e na sua falta de equilíbrio. Agora, o que nós fazemos a partir de nossas fragilidades? As fragilidades fazem parte das nossas vidas, mas nós não devemos temer e nem desesperar. Confiemos no Senhor. Diante da fragilidade, Davi foi salvo de cometer uma imprudência. Abigail teve a sua vida restaurada e conseguiu proteger a sua casa. E diante da fragilidade, Nabal fez aquilo que nós já falamos. Infelizmente, existem pessoas que não aprendem. Mas é porque não aprende mesmo? Não, é porque não quer aprender. Nós precisamos enfatizar a necessidade de buscarmos essas transformações. Amados, é isso. Mais um estudo feito, algumas dicas que você possa ter com seus alunos, uma lição maravilhosa, bons estudos, e não esqueça, enfatize com eles a importância de, durante a semana, lerem a leitura semanal e dar também uma lida, uma refletida sobre o próprio tema da lição. Na próxima semana, a lição de número 9, Davi forjado pelo tempo. Até lá. Estamos aqui novamente, depois de termos ouvido aí os comentários da lição feitas pelo professor Marcos Tedesco, que é o autor dessa lição. Portanto, essa lição que vocês aí têm em mãos, professores da Escola Bíblica Dominical, foi escrita
pelo nosso pastor aqui da cidade de Joinville, pastor Marcos Tedesco. E algumas questões ali que eu achei bastante importante salientar, que o pastor abordou durante o comentário, é a questão das palavras, né? A questão de como as pessoas falam, de como as pessoas se comunicam, o significado e o peso que muitas vezes uma palavra tem. Então você aí que é professor de jovem, oriente os seus jovens a terem bastante cuidado, a terem bastante cautela com relação às palavras. E eu gostaria que você, professor, realizasse aí com os seus alunos uma dinâmica que é procurando ou ampliando o vocabulário. E como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso pegando uma folha de sulfite. Então você, professor, você pode providenciar uma folha sulfite aí para os seus alunos, uma caneta, divide os grupos aí em 2, né? E os grupos vão procurar aí os significados das palavras, né? Então faz aí da sua classe 2 ou 3 grupos, né? Dependendo da quantidade de alunos que você tem aí na classe, e eles vão procurar o significado de algumas palavras, para eles entenderem o significado das palavras e também para que eles possam ampliar os seus vocabulários, né, os seus respectivos alunos. Então, peça para que eles procurem o significado das seguintes palavras, que eu anotei aqui. A palavra tolo, você vai ver que essa palavra tolo aparece muito na Bíblia e, sobretudo, no comentário aí que o professor Tedesco fez a respeito do personagem Nabal. Inclusive, que o significado do nome Nabal é exatamente esse, é tolo. Mas peça para que eles procurem aí o significado da palavra tolo, o significado da palavra insensato. Então, dentro dos grupos que você vai separar aí, você vai pedir para eles procurarem o significado dessas palavras que tem aqui um tom pejorativo, né, que são palavras assim, que tem assim um significado mais forte, né, que são as palavras pejorativas, que é o tolo, o insensato, o impulsivo, o arrogante, o ignorante e o avarento. Então, essas características, esses adjetivos, você vai ver aí que o professor Tedesco direcionou e enfatizou muito que estão presentes no personagem Nabal, dessa história envolvendo Davi, Nabal e Abigail. E, por outro lado, a outra equipe vai procurar o significado das palavras sensato, prudente, sábio ou sabedoria, né? Virtude, humildade, hospitalidade e generosidade. Então, professor, peça aí que os seus alunos providenciem uma folhinha sulfite e peça para que eles pesquisem no próprio telefone, né, que eles possuem aí. Então, vá lá, eles procuram ali o significado dessas palavras e depois eles vão comentar e vão verbalizar, eles vão escolher alguém, né, que vai dizer o significado das palavras que eles encontraram. E depois você vai fazer uma relação, né, você vai correlacionar o significado dessas palavras com o comportamento de Nabal e com o comportamento, de um modo geral, do tolo, que é uma característica, um comportamento que está muito presente no livro de Provérbios, Eclesiastes, e é um comportamento reprovado, é um comportamento que se reprova na Bíblia, né? O comportamento tolo da pessoa insensata, da pessoa impulsiva. Esse é um comportamento que é reprovado ao longo de toda a Bíblia, e principalmente nos livros de Provérbios e Eclesiastes, e nós vamos ver isso também lá no livro de Tiago, né? E o próprio Jesus também reprova esse tipo de comportamento, que foi justamente o comportamento que Nabal teve. E o comportamento de Abigail, né, um comportamento sensato, um comportamento prudente, um comportamento de sabedoria, um comportamento de virtude, de humildade, de hospitalidade e de generosidade. Claro, tem muitas outras qualidades, né, muitas outras virtudes que essa mulher apresentou aí dentro dessa história, né, que se conta e que é o tema da lição de hoje. Então, portanto, você, professor, você pode estar aí desenvolvendo essas considerações e realizando, portanto, essa dinâmica aí com os seus alunos. Agora, uma outra questão aqui que o professor Tedesco abordou também, ele não usou exatamente esses termos, mas nós podemos abordar por esse lado também, que é a questão da inteligência emocional. Olha só a inteligência emocional que Abigail teve.
diante de uma situação que parecia caótica, uma situação que estava fugindo do controle, ela consegue, mesmo com o marido irascível, né, aquele cara impulsivo, aquele cara descontrolado, ela consegue contornar a situação e quando ela percebe que Davi, com todas as condições que ele tinha de acabar com a vida de Nabal instantaneamente, mas ela tem uma atitude prudente e ela vai lá e ela consegue aplacar a ira de Davi. Então, olha só e observe como que essa mulher é uma mulher que tem uma inteligência emocional e que na Bíblia, claro, a inteligência emocional é um termo que se usa bastante, mas a Bíblia chama isso de domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Então, o crente tem todas as condições de ser uma pessoa que domina a raiva, que tem controle sobre a ira, que tem controle sobre o medo, que tem controle sobre as mais variadas emoções que muitas vezes querem dominar a pessoa, querem dominar o jovem. Mas o jovem que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele tem a inteligência emocional, que é o domínio próprio, e essa foi uma das características que essa mulher, Abigail, apresentou. E outra coisa que o professor Tedesco, pastor, aborda também é a questão do relacionamento. Olha só como que Nabal era um indivíduo difícil de se relacionar. A pessoa chega lá para ele, necessitando, pedindo ajuda, pedindo apoio, e ele com toda arrogância, com toda soberba, com toda tolice, com toda estupidez, com toda ignorância, trata mal aquelas pessoas e não se dispõe a ajudar, embora ele seja uma pessoa que tivesse até certas condições, né? Mas a questão assim, de relacionamento humano, é muito importante que o jovem saiba se relacionar, e o pastor Tedesco abordou isso durante a sua lição, ou a sua explanação durante o seu comentário. E aqui eu gostaria também de chamar a atenção que, já que o comportamento de Nabal foi um comportamento tolo, e esse é um comportamento reprovado na Bíblia, e muitas vezes aquele indivíduo que fala demais, que não tem controle naquilo que ele fala, naquilo que ele se expressa, ele acaba muitas vezes machucando as pessoas, ele acaba muitas vezes entristecendo as pessoas. Eu anotei aqui uma coisa chamada os 7 pecados da fala. Isso mesmo, os 7 pecados capitais da fala. Você já deve ter ouvido falar nos 7 pecados capitais, que é a avareza, a ira, a inveja, o orgulho, a gula, a luxúria e a preguiça. Então, esses aqui são os 7 pecados capitais. Mas eu anotei aqui os 7 pecados da fala, que isso aqui você pode também abordar aí com os seus alunos, se você achar pertinente, né? E o primeiro é a fofoca. O segundo é o julgamento, o terceiro, a reclamação, em quarto, negatividade, as desculpas, né, que em quinto lugar, em sexto, o exagero, e o sétimo, a doxomania. O que é a doxomania? É aquela pessoa que tem a mania de querer sempre estar com a razão. Então, esse é o doxomaníaco, né? Aquela pessoa que quer sempre estar certa, que ela nunca quer estar errada e que ela quer sempre vencer nos debates. Então, está aqui, se você achar aí relevante, já que Nabal, sendo esse homem imprudente, ele não mede as suas palavras, né? ele não faz uma avaliação correta, né, do cenário, do contexto, da situação, então você pode tratar desse assunto aqui também com os seus alunos, tá bom? No mais, eu espero que vocês aí tenham uma aula muito abençoada e desejo que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.